Nesta mini-aula, aprenderemos como realizar a contagem manual de plaquetas pelo método Diffonio. Inicialmente, é importante saber quando devemos contar as plaquetas em lâmina. Isso deve ser feito, por exemplo, para confirmar uma plaquetose ou uma plaquetopenia e também quando há suspeita de falsa contagem plaquetária. Talvez essa seja a principal indicação de contagem de plaquetas por métodos manuais, como o método Diffonio. Vamos agora ver alguns exemplos. Inicialmente, os agrupamentos plaquetários. Como podemos ver, trata-se da formação de agregados plaquetários in vitro e normalmente induzidos pelo EDTA. Esses agrupamentos plaquetários costumam falsear a contagem automatizada de plaquetas para baixo, causando uma pseudoplaquetopenia, uma vez que os contadores não conseguem contar as plaquetas presentes em grumos ou pequenos agregados. Uma outra situação, também frequentemente induzida in vitro pelo EDTA, é o satelitismo plaquetário. Nesta situação, as plaquetas ficam aderidas e circundando o citoplasma dos neutrófilos, como podemos ver nesse caso, e ocasionalmente também de monócitos. O problema com satelitismo plaquetário é que as plaquetas aderidas aos glóbulos brancos não são contadas pelos contadores automatizados, gerando novamente uma falsa plaquetopenia. A presença de macroplaquetas, especialmente de plaquetas gigantes, também merece atenção, pois devido ao seu tamanho elevado, elas podem não entrar no canal de contagem automatizada de plaquetas, levando a uma pseudoplaquetopenia. Nesse esfregaço, podemos observar a presença de macroplaquetas, que têm um volume em torno de 2/3 do volume do eritrócito, e também um grande número de plaquetas gigantes, que costumam ser do tamanho do eritrócito ou maior do que ele. E por fim, a presença de microcitose acentuada, que pode ser causada por certos tipos de talassemias e anemia ferropriva grave, faz com que o volume de certos eritrócitos fique tão diminuído a ponto de se aproximar ao volume de uma plaqueta, e eles acabam sendo contados como plaquetas, causando, neste caso, uma falsa plaquetose. Analisando este esfregaço, podemos observar que, além da evidente anisopoiquilocitose, observamos também a presença de eritrócitos extremamente microcíticos, que poderiam ser contados como plaquetas, falseando a interpretação do hemograma. Bem, agora que sabemos quando realizar uma contagem manual de plaquetas, vamos aprender como se faz para contar as plaquetas pelo método Diffonio. Inicialmente, estime a quantidade de eritrócitos presentes no microscópio em um campo no aumento de 100 vezes. Para facilitar, você pode dividir em 4 quadrantes e contar o número de eritrócitos em um deles. Vamos supor que você estimou 300 eritrócitos para cada campo no aumento de 100. A próxima etapa será contar o número de plaquetas presentes em 10 campos. Dessa forma, conte as plaquetas presentes no primeiro campo, no segundo, no terceiro, e assim sucessivamente até inteirar a contagem de plaquetas em 10 campos. No terceiro passo, vamos fazer as contas, só que para isso você precisará do número de glóbulos vermelhos da amostra. Para fazer esse cálculo, vamos utilizar uma regra de 3. Assim, se você contou 10 campos e estimou 300 eritrócitos por campo, terá um total de 3.000 eritrócitos. Supondo que foram contadas 100 plaquetas nos 10 campos, teremos a seguinte regra de 3. 3.000 eritrócitos para 100 plaquetas e 6 milhões de eritrócitos, este valor se refere ao número de glóbulos vermelhos da amostra, que irá fornecer o número de plaquetas estimados nessa amostra, que nesse caso foi de 200.000 plaquetas. Por fim, lembre-se de algumas observações importantes.
A contagem manual de plaquetas deve ser usada com indicações e critérios adequados, já que não é tão acurada quanto a contagem automatizada. O método de fônio, embora robusto, é confiável quando bem executado por profissional experiente. E não se esqueça de analisar a morfologia das plaquetas, pois elas podem esclarecer quadros artefatuais e patológicos.